Eu hoje resolvi vir aqui fazer diferente. Resolvi vir sem roteiro, sem planejamento, só sentar aqui e gravar. Porque eu tenho um assunto que eu tenho conversado com algumas pessoas e esse assunto tem sido recorrente. Eu sempre acabo voltando no mesmo tema, que é sobre respeitar os nossos limites, sobre esperar vivendo, sobre seguir a vida e sobre o autocuidado. E é um tema que eu gosto muito, porque eu aprendi bastante, a terapia me ensinou muito. E vamos lá. O respeitar os seus limites. Eu entendi que eu acabava fazendo as coisas para agradar as pessoas, para deixar as pessoas confortáveis, em virtude de algo que eu tenho que se chama apego inseguro ansioso, que desenvolveu na minha infância por um trauma que hoje eu olho e vejo que é uma coisa boba, mas que lá atrás eu não processei dessa forma. A minha criança interior processou de outra forma. Eu fui para a creche aos 4 anos de idade e eu não me adaptei. Como era uma creche muito perto da minha casa, vez ou outra minha mãe passava na porta e ela não me atender, porque ela achava que aquilo era bom para minha adaptação, me deixou uma marca, me fez processar aquilo como uma forma de rejeição, como uma forma de ser insuficiente, de não ser amada. Mas é uma coisa que é rotineira, né? Cotidiana. Quem é a mãe que não precisa que o filho vá para a creche para trabalhar? No meu caso, os meus pais precisavam também disso. E eu não me adaptei, isso me fez desenvolver o apego inseguro. E ao longo da minha vida, eu fiz coisas que eu não acreditava que poderiam ser de fundo psicológico, né? De questões emocionais. Eu descobri isso recentemente. E aí hoje, 4 anos depois de terapia, 1 ano e pouquinho de trabalho em cima do apego inseguro, eu descobri que todas as minhas ações eram baseadas para não perder as pessoas, para não ficar sozinha, para não ser abandonada. Então eu me diminuía para caber na vida das pessoas, no espaço das pessoas, para agradar as pessoas. Deixei de viver a minha própria vida porque o meu único intuito era agradar as pessoas, era fazer com que as pessoas ficassem perto de mim, próximo de mim. É como se dentro de mim houvesse um buraco, um vazio, e as pessoas é que preenchem esse vazio. É assim que funciona o cérebro, pelo menos o meu, com um apego inseguro. E eu fui para a terapia por um motivo e acabei descobrindo, chegando no apego inseguro, que é uma coisa que me incomodava bastante, eu não conseguia entender por que eu sofria tanto quando as pessoas se afastavam de mim, por que as pessoas, para mim, determinadas pessoas, viravam uma obsessão. E o apego inseguro, ele funciona assim. Quanto mais a pessoa se afasta, mais a gente que tem o apego inseguro se aproxima. E não é por uma forma consciente, não é uma coisa que a gente faça com o intuito de sufocar, de que a gente nem enxerga, na verdade, que isso está acontecendo dessa forma. A única coisa que o nosso cérebro processa é: eu preciso trazer a pessoa para perto, eu preciso provar para ela que eu sou boa o suficiente, que ela precisa estar comigo, que ela precisa me amar, que ela precisa estar bem pertinho de mim, que é assim que eu vou me sentir segura, é assim que eu vou ficar bem. Então, por conta do apego inseguro, eu
fiz diversas coisas que me prejudicaram, né? A gente acaba criando essa dependência emocional. E aí a gente acaba aguentando coisas, ouvindo coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente ouve porque a gente acha que está errado e porque a gente acredita que é só uma fase ruim que vai passar. E aí eu entro nesse tema de respeitar os seus limites, de seguir vivendo, entro nesse tema de autocuidado. Por quê? Porque é dentro da terapia que eu descobri que eu não preciso de ninguém para ser inteira, porque eu já sou inteira. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso provar para alguém que eu sou boa o suficiente. Que todo esse amor que eu busco fora, ele já existe dentro de mim. E que eu sou suficientemente capaz de me amar e de ser feliz, de ser inteira. E aí, em diversas áreas, né, em diversos momentos da vida, por diversos traumas, situações, as pessoas também entram nessa questão da dependência emocional, do autocuidado, do não respeitar os limites, do aguentar as coisas, do bancar a fortaleza que na verdade não é. E é por isso que eu falo muito sobre isso. Eu aprendi na terapia que o esperar vivendo é um processo e que, como todo processo, ele vai ter os altos e baixos. Por exemplo, hoje eu escolhi fazer uma outra graduação. Eu estudo biologia. Mas para eu me formar bióloga e ir fazer a especialização que eu quero, que é neurociência, eu preciso passar pela graduação. E passar pela graduação não é fácil. É cheio de altos e baixos. Se eu sinto fome e eu não tenho a comida pronta, eu preciso passar por esse processo também de separar, de cozinhar, de esperar o tempo do cozimento, porque tudo tem um tempo para acontecer. E é isso que é o esperar vivendo. A gente segue a nossa vida plantando a semente para aquilo que a gente quer atingir, para aquilo que a gente quer alcançar. Não é o esperar estagnado. A gente corre atrás daquilo que a gente quer, a gente espera a poeira baixar para que as coisas se resolvam, para que as pessoas esfriem as cabeças, as suas mentes, e que possam sentar e resolver as questões, conversar. Uma outra coisa que eu aprendi muito na terapia é essa questão do conversar. Porque quando você conversa, você não impossibilita a pessoa de colocar o ponto de vista dela, porque às vezes uma questão tem várias interpretações. E aqui não é uma interpretação para uma situação trágica, extremamente violenta ou qualquer coisa desse gênero. É para situações cotidianas, rotineiras, porque muitas vezes a gente deixa de falar com as pessoas por besteira, porque não sentou e conversou, porque não ouviu o que a pessoa tinha para falar. E aí, quando você conversa, você ouve a pessoa, você tem a possibilidade de colocar ali o teu ponto de vista e de também decidir ali se você quer e deixar bem claro para a pessoa, olha, não quero seguir mais com essa amizade, não quero mais seguir com essa relação, não quero mais seguir em contato com você. E isso também faz parte, quando você coloca o limite, quando você diz que você não quer mais determinada relação, você também está impondo um limite, você está respeitando o seu limite. Você chegou onde você tinha que chegar. E para você deu, você ouviu, você entendeu ou não o outro lado e optou por não querer. E isso é se respeitar. Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Respeitar os limites, não aguentar aquilo que machuca, que dói, que fere. Se cuidar, o autocuidado, ele não é só você cuidar da sua aparência, ele é você cuidar da sua mente, do seu corpo como um todo, na alimentação, na sua beleza, cuidar da sua estética.
e também cuidar da sua mente. É o famoso corpo são, mente sã. Quando você não cuida daquilo que é o seu templo, que é a sua casa, você vai parar, você não segue. E é isso. As coisas não são fáceis, mas elas são plenamente possíveis. Basta que a gente, primeiramente, reconheça que tem algo errado dentro da gente. O segundo passo para que a coisa mude e que você siga a sua vida de forma plena, que você renasça, é você buscar ajuda. Não adianta a gente saber que tem algo de errado e ficar com aquele preconceito com relação à terapia, com relação a qualquer ajuda de saúde mental. Você precisa reconhecer que tem, você precisa querer e você precisa ser ativo no seu processo. Porque, independente de quanto você pague na terapia, se você não for ativo no seu processo, se você não seguir as orientações do profissional que te acompanha, se você não se interessar por se conhecer, por entender onde estão os seus gatilhos, você não vai resolver o seu problema. Você pode pagar o profissional mais caro, que se você não tiver a proatividade dentro do seu processo, você não vai caminhar, você vai continuar estagnada. E é isso, hoje era só um papo mesmo, falar sobre isso. Eu acho que eu precisava vir falar de uma forma muito mais natural sobre isso, de mostrar para vocês que é possível. Eu falo de um lugar de quem passou por todas essas situações difíceis, mas que encontrei, apesar de também em algum momento ter negado que a terapia pudesse me ajudar, no momento em que eu resolvi dar essa oportunidade, no momento que eu resolvi dar essa chance para mim, para me conhecer, para deixar com que o profissional que está me acompanhando me guiasse, a coisa começou a fluir. E eu não falo de um lugar de alguém que vem florear, que vem dizer que é bonito. Tudo, absolutamente tudo que eu falo aqui no meu canal, que eu falo em todas as minhas redes, são vivências, são coisas que eu vivi, são reflexões, são coisas que hoje eu tenho o conhecimento, porque faz parte do meu processo. E se você se identificou com esse vídeo, se você gostou, me deixa saber aqui nos comentários que, de alguma forma, isso fez você refletir, que fez você pensar sobre, para que a gente possa conversar mais sobre isso. Compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele parente que você sabe que precisa de ajuda, que não acredita e que acha que isso tudo é uma bobagem. E ó, eu quero te falar que há 4 anos eu sou acompanhada pelo SUS. O SUS me salvou. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.